Eu não inventei o jogo, apenas aprendi a jogar. O conteúdo semanal que transforma o seu negócio. Todo empresário que culpa imposto, na verdade, não sabe quanto custa a sua própria empresa. Sejam muito bem-vindos ao Jogo da Gestão. Afinal das contas, eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar. Continuando essa segunda temporada com esse segundo vídeo que vai ser sensacional. Peço que vocês, antes de começarem, curtam, compartilhem e comentem, façam suas perguntas, tirem, porque eu vou fazer questão de responder uma a uma aí nos comentários. E hoje eu fiz sempre aquele episódio que eu quero fazer sempre uma provocação a cada um de vocês que está assistindo e está me acompanhando vídeo a vídeo, né? Porque hoje, pessoal, eu quero mostrar que talvez você não tenha uma empresa de verdade. E vou te mostrar o porquê. Essa provocação era para que você, empresário, empreendedor, se sinta provocado e passe a pensar melhor nos indicadores, na gestão da sua empresa. E vou te fazer já uma pergunta que vai te incomodar e muito. Você acorda todos os dias, certo? Para a sua empresa, trabalha 10, 12, 13, 14, até 15 horas por dia. Resolve problema de funcionário, resolve problema de cliente, resolve problemas do fornecedor, resolve problema de entrega, a internet falhou, a energia na rua acabou e você continua resolvendo. No final do mês, você retira o dinheiro da sua empresa para pagar as contas pessoais. O mais conhecido como retirada pessoal ou prolabore. E chama isso de ser empresário. Tem certeza? Para mim isso não é ser empresário. Para mim isso é ser um funcionário CLT de luxo. A verdade é essa. Eu estou sendo sincero, pessoal. Falo isso porque já aconteceu muito comigo isso. E eu estou aqui realmente para ajudar vocês. Não só fazer a gestão, ser empresário e de verdade, né? Mas com tudo isso eu preciso realmente dizer uma coisa para vocês. O que você acabou de descrever, o que eu acabei de descrever não é uma empresa. Resolvendo, apagando incêndio, aquilo tudo que depende de você. Você está no meu telefone, você está numa reunião online, batem na porta da sua sala, que querem falar com você, que tem cliente falando, que tem cliente reclamando, que o funcionário não sei o que. Gente, para, pensa, reflitam. Um emprego muito caro, muito estressante, sem carteira assinada, sem férias, sem 13º. E quem ainda cobra de você o tempo que você deveria estar junto com a sua família. Essa é a verdade. Você acha que é empresário e apenas é um empregado de luxo. Eu não estou dizendo isso, pessoal, para te ofender. Sério, estou dizendo isso para abrir a mente de vocês, para abrir a cabeça de vocês. Porque eu tô aqui para repetir isso, centenas de vezes eu repito isso, mas parece que as coisas não caminham, não evoluem e acabam caindo da mesma forma e vocês continuam sendo empregado de luxo da sua própria empresa. Eu vou falar aqui para vocês agora uma estatística que me deixa chocado. Se isso não te chocar, tá tudo certo. Continua do jeito que você tá. E para mim, cara, tanto faz como tanto fez. Eu sigo aqui na minha missão, eu sigo aqui no meu propósito para que você ressignifique realmente a gestão e seja um empresário de verdade. Olha isso, o Sebrae publicou um dado que poucos empresários conhecem. Apenas 30% dos pequenos empresários brasileiros pagam a si mesmo um prolabore fixo e documentado. Você paga um prolabore fixo para você e documenta? Contabiliza isso, certo? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Isso significa, pessoal, que cada vez mais empresários no Brasil não sabem quanto custa a própria empresa. Vocês estão entendendo qual é o jogo? E
que isso acontece? Porque você não sabe quanto está custando a sua empresa. É impressionante o que acontece no Brasil. Você precifica errado. Você acha que está tendo lucro quando, na verdade, está tendo prejuízo. Por isso que muitas empresas quebram e nem sabem por onde. Mas eu vendo, mas eu trabalho. E aí? Meu Deus, caixa é rei. Você já ouviu falar isso? Uma empresa sem lucro, ela não sobrevive. E você está aí no prejuízo. Por quê? Por causa de regime tributário errado, por causa de gestão financeira ineficiente, por causa que toma decisões no achômetro. Enfim, tem tantas coisas que eu posso aqui justificar, né, para falar isso para vocês, mas são básicos, é o que eu ouço aqui diariamente. Se você trabalha mais que 12 horas por dia, como eu já disse, o seu final de semana às vezes é atropelado pelo seu trabalho. E aí você descobre que está ganhando até menos que um próprio CLT. O que você pensa? O que eu estou fazendo? Aonde que eu quero chegar? Outra estatística nervosa, pessoal. Segundo o IBGE, mais de 40% dos microempresários brasileiros retiram da empresa menos que 2 salários mínimos por mês. 2 salários mínimos hoje passa um pouquinho, aproximadamente... Passa de 3.000, um pouco menos de 3.500. Você está contente? Olha que eu digo que você não tem 10%, não tem fé, não tem fundamento, não tem nada. Não tem M pontinho nenhuma para trabalhar mais do que uma CLT. Isso não é liberdade financeira. Isso é escravidão inscrito no CNPJ. Essa é a verdade. Tem uma frase, pessoal, que eu cito muito, está anotada aqui, do Robert Kiyosaki, quem conhece aí. Ele é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que fala sobre finanças. Um dos best-sellers mais vendidos no mundo. Digo isso, algo que quero que você grave agora. Ele tem uma frase sensacional. A diferença entre um empregado e um empresário não é o CNPJ. É se o negócio funciona sem você. Você precisa estar aí para continuar trabalhando? Pensa. Se tudo depende de você, como é que você faz? E você, quando você é um empresário disfarçado de CLT, ou um CLT disfarçado de empresário, essa aqui é a verdade. Você é aquele funcionário que não pode faltar de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Enquanto você está no centro de tudo, operando tudo, resolvendo tudo, você não está construindo nada. A verdade é essa. Você está apenas sobrevivendo. Gente, o jogo da gestão eu jogo a real, para que você reflitam, para que toque aqui no seu coração e você realmente enxergue o que está acontecendo. E eu vou dar aqui um diagnóstico para vocês real da situação da maioria dos empresários brasileiros. Então, como você sabe se tem uma empresa ou um emprego mesmo? Ou um emprego caro? Como você sabe? Eu vou te dar 3 sinais agora e eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Seja honesto, responda. Sinal 1, presta atenção. Você não sabe o seu custo fixo mensal de cor. Precisa pesquisar, perguntar para alguém ou simplesmente não sabe. Sinal número 2, você mistura conta pessoal com conta da empresa. Paga a conta da casa pelo cartão do CNPJ. Usa dinheiro da empresa para despesa pessoal sem registrar. Terceiro, e não menos importante, você não tem um prolabore definido. Retira o que sobra quando sobra e nos meses difíceis não retira nada. Vive de brisa e vive de vento. Tem uns que vivem de sol aí, que diz que o sol é vitamina, né? E aí vem o sol e fica alimentando o sol. É isso mesmo, Igor? Tem gente que vive do sol? Tem gente que vive assim e acha que tá ok, tá certo.
Que tal o quê? E aí põe lá no Instagram CEO, diretor de empresa, não é isso? Exatamente, e não sabe nem o que está acontecendo direito na empresa. Gente, ó, o meu videomaker tá aqui e sabe mais de gestão do que vocês. Não é possível que isso esteja acontecendo. Bom, se você se identificou com um desses sinais, você tem um problema de gestão. Se você se identificou com 2 problemas desse, você tem um problema sério de gestão. Mas se você se identificou com 3 desses sinais, você não tem uma empresa, você tem um emprego caro com nome fantasia. A verdade é essa. E gosta de colocar lá, né, Igor? CEO na bio do Instagram. Oh, quanto não tem gente assim, né? Brincadeira. Mas aí entra uma coisa que eu estou fazendo aqui. Chega de falar contabilidade consultiva, porque para mim falar contabilidade consultiva é a mesma coisa que falar o gelo ao gelado. A contabilidade na sua essência já é consultiva. Eu quero falar da contabilidade preditiva, porque, gente, dados do passado não servem para praticamente nada. A gente precisa saber enxergar o futuro, ter a presumir o futuro e trabalhar com esses dados, orçamento. Por isso que eu estou chamando de contabilidade preditiva. E ela entra nesse ponto na sua falha. E é aqui que a contabilidade preditiva vai mudar todo o seu jogo. Por quê? Porque a maioria dos empresários usa a contabilidade de forma errada e reativa, como eu já disse. Trabalha com números do passado. Muitos nem balanço contábil recebem. E se recebem, não tem nada a ver, nenhuma coerência com o seu balanço gerencial financeiro, que você também, vamos combinar, provavelmente faz porcamente aí na sua empresa. Gente, isso é olhar a sua gestão como você olhasse o seu retrovisor para dirigir. Para trás. A gente olha para dar uma desviada, para ter base, mas o futuro, a contabilidade preditiva, desculpem, é o que vai acontecer daqui para frente. E ela funciona de outra forma. Ela pega dados, como eu já disse, do passado e projeta o futuro. Tá? Ela te diz não o que aconteceu, ela te diz o que vai acontecer, e isso vai mudar todo o seu jogo. Vai mudar tudo o que você viu sobre números até agora, sobre gestão contábil, fiscal, financeira. Tem uma frase que eu cito muito aqui também, que eu deixo aqui anotado, que é do Peter Drucker. Um cara que eu leio muita literatura dele, que eu acho fantástica. Anotem aí. O maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, é agir com uma lógica de ontem. Olha isso, pessoal, que frase fantástica para reflexão. Usar uma contabilidade que só olha o passado em um mercado que muda todos os dias é exatamente isso. É agir com a lógica de ontem. Pensem, reflitam. O que é uma DRE na prática? DRE é a simplificação de demonstração de resultados. A DRE é um documento, pessoal, mais importante da sua empresa. A maioria dos empresários nunca leu isso com a devida atenção. A DRE mostra basicamente 3 coisas. Primeiro, quanto a sua empresa faturou. Segundo, quanto a sua empresa gastou para faturar isso. Terceiro, o que sobrou ou o que faltou. Como na maioria dos casos, a gente vê sempre o que está faltando. O seu prolabore precisa estar dentro dessa DRE como custo. Você precisa ser remunerado de forma fixa e de forma mensal. Não se der, eu tiro. Se não der, eu não tiro. Se você está com problema de faturamento, você tem que vender mais. Mas vender com racionalidade. Vender com margem de lucro. É como uma padaria. Quem não conta o custo do padeiro no preço do pão, tá perdido. Essa é a verdade. E aí você olha e fala, minha empresa está lucrando, né? Enche aí o peito que está lucrando. Mas na verdade quem está bancando esse lucro é você.
com o seu tempo, com a sua saúde, com a sua família. Isso não é lucro definitivamente. Isso é você pagando para trabalhar. É um CNPJ disfarçado de CLT e ainda tirando do bolso. Lembra? Aqui no interior a gente fala, estou pagando para trabalhar. Essa é a verdade. Para começar a encerrar esse grande vídeo, eu vou citar uma outra pesquisa que foi feita pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Apontou que as empresas que separam as finanças pessoais das empresariais desde o início têm 2 vezes mais chance de atingir o equilíbrio financeiro nos primeiros 3 anos. 2 vezes mais, pessoal. Anotem isso. Você ainda continua misturando as despesas. Gente, isso é tão óbvio e eu ouço isso desde que o mundo é mundo. Não misturar as despesas pessoais com as despesas da empresa. Pessoal, aí vocês ficam chateados com quem tem sorte, com quem faz uma gestão eficiente e não mistura as coisas, aí tem sorte. Aí acha que o governo ajudou. Porque elas sabiam aonde ia cada centavo do seu dinheiro. E você sabe aonde vai cada centavo do seu dinheiro? Essa é a verdade. Tem outra frase que eu vou citar aqui agora, gente, do Warren Buffett, o criador da Coca-Cola, né? Olha isso. Essa frase para mim é uma das melhores. Inclusive eu tenho até uma caneca que fala sobre essa frase. Contabilidade é a linguagem dos negócios. Se você não domina, está negociando em um país estrangeiro sem falar o idioma. Olha que sensacional. E você pode até sobreviver sem falar o idioma. Essa é a verdade. Quantas vezes eu fui para os Estados Unidos sem falar inglês? Passar fome eu não passei. Porque eu era meio lúdico assim, mostrava, olha, eu quero esse, viu, River? Eu ia mais ou menos no tato e nem sabia o que tinha lá, né? Ou pegava o celular, né? Agora tem os tradutores, mas isso hoje, né? Antigamente não tinha isso não. Então, gente, é exatamente isso. Mas na hora que a conversa aperta, a hora que eu tinha que dialogar, falava e eu não entendia nada. É a mesma coisa com a gestão da sua empresa. Você vai ficar completamente perdido como eu ficava quando eu tinha que dialogar falando inglês e eu não sabia. A verdade é essa, pessoal. Então aqui está o desafio que eu deixo para você hoje. Antes do próximo episódio, faz uma coisa só. Senta com seu contador ou com seu gestor financeiro, tanto faz, e pede a DRE dos últimos 3 meses. Abra esse documento, olhe linha por linha e faz uma pergunta básica, simples. O meu Prolabore está aqui dentro como custo? Se não tiver, você acabou de descobrir porque seus números não fecham. Essa é a verdade. Você trabalhou a vida inteira para ter liberdade, para não ter patrão, para construir algo seu. Mas se no final do mês você não sabe quanto ganha, não sabe quanto custa a sua empresa e vive apagando incêndio. Você trocou o patrão por vários, a verdade é essa. O pior de todos é a falta de gestão. No próximo episódio, vou te mostrar como a sua contabilidade pode estar mentindo para você e como transformar ela na maior aliada do seu crescimento. Mais uma vez eu vou pedir, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos empreendedores, também misture as contas pessoais com as contas da empresa. Curtam, comentem fazendo pergunta que eu vou ajudar vocês respondendo. Porque talvez ele precise ouvir isso hoje e tomar uma decisão do futuro da sua empresa. Eu sou Fabrício Salvaterra e vou te lembrar de novo, eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar. É isso aí, pessoal! Até lá! Aquele abraço!